Oi, gente, olha só. Eu vou gravar esse vídeo aqui para responder alguns estudantes de física computacional que ainda não estudaram algumas coisas sobre equação diferencial. O pessoal também do curso da noite também, né? Que às vezes não viu o que é uma equação diferencial. Vamos lá, vamos tentar explicar aqui alguns detalhes. Vamos pensar um problema bem simples. Vamos pensar o que, assim, vou tentar logo tentar explicar a diferença de uma equação diferencial para esse tipo de equação aqui, ó. Essa equação aqui, ela é uma equação diferencial? Ela não é, certo? Por quê? Essa equação, primeiro que ela não tem derivadas aqui. E segundo que a resposta dessa equação são números. Ela está procurando quais são os números que elevado ao quadrado dá 9. Tá? Então você sabe que 3 e menos 3, se você eleva ao quadrado, dá 9. Então esse tipo de equação aqui, ele não é uma equação diferencial. Certo? Não é. Uma equação diferencial, ela em geral, a pergunta dela é qual função x de t ou qual função y de x, cujo a derivada tem uma dada propriedade, tá bom? Então eu vou utilizar aqui um exemplo bem famoso que vocês conhecem desde o ensino médio, que é o problema do MRUV. O que é o problema do MRU, desculpa, MRU, perdão, MRU. Então, como é esse problema? Esse problema é o seguinte, é um movimento em linha reta, numa só direção, onde a velocidade ela é uma constante. Tá bom? Esse é o problema. Tá legal? Então, como é que eu posso escrever, já usando o que você sabe de cálculo, essa expressão aqui? Você sabe que velocidade, num dado tempo t, é a derivada de x em relação ao tempo. Você não sabe? Isso aqui a gente aprendeu no cálculo, né? Tá bom? No cálculo, física 1, né? Então, se você sabe dessa expressão aqui, vamos agora misturar essa expressão aqui com essa propriedade aqui, que é uma das principais assinaturas do movimento retilíneo uniforme. Tá legal? Então, eu vou juntar as duas coisas. Eu vou juntar que V é uma constante com a definição matemática usando derivada de V. Então, a velocidade ela é dx dt. Isso é a velocidade. E a gente viu que no movimento retilíneo uniforme, essa velocidade é uma constante. Tá bom? Vou chamar de V, né? Tá bom? Então, gente, com isso, a gente monta uma equação diferencial, agora sim, certo? Que rege o movimento retilíneo uniforme. Então, aqui eu tenho, desse lado direito, uma constante, um número, um escalar, 1, 2, 3, 4, 5. E do lado direito, do lado esquerdo, que feio da gota. Minha letra já é feia, e com essa mesinha fica pior. E desse lado esquerdo, a gente tem uma derivada de uma função x. Então, essa equação, ela pergunta o seguinte. Se você fosse escrever uma redação sobre essa equação, ela pergunta o seguinte. Qual é a função x de t? Qual é a função, certo? X de t, cujo a primeira derivada é uma constante. Beleza? Então, qual é essa função que obedece essa propriedade aqui? A primeira derivada é uma constante. Entendeu? Aí o cara já pode ir chutando que é a reta. O cara já pode dizer, ah, pai, é muito fácil, é a reta. Se você chegar aqui e dar um chutão, x igual a x0 mais vt, e se você derivar aqui, ó, você vai derivar o primeiro termo e vai derivar o segundo termo. Beleza? Isso aqui vai dar dx dt igual a 0 mais derivada de vt, v é uma constante, sai a derivada, fica só v. Derivada de t, v. Então, essa função aqui, que é a equação horária da posição no movimento retilíneo uniforme, satisfaz essa equação aqui. Ó. Essa equação diferencial aqui. Se você não quiser ir no chute, então você faz o seguinte truque aqui. Ó. Se você não quiser ir no chutômetro, você vai assim. Ó. Você pega tudo que tem t, deixa de um lado, tudo que tem x, deixa do outro. Então, essa equação aqui, ó. Oh, meu querido.
Você escreve assim. Você deixa tudo que tem x, deixa do lado esquerdo, o que tem t, deixa do lado direito. Então você vai dar dx é igual a v dt. Agora você integra de ambos os lados aqui. Ó. Integra de ambos os lados. De x0 até x, dx. E de t0 até t. Tá bom? Vou botar aqui um t', né? Para poder não ficar o mesmo carinha aqui, tá bom? Essa integral aqui é fácil de fazer, né? Essa primeira integral aqui dá x menos x0. Quem já estudou cálculo 1 sabe disso, né? E essa integral aqui vai dar vt. Aí é só passar o x0 para o lado de cá e o cara deduz aquela expressão do MRU. Beleza? Vamos para outro caso clássico. Eita, deixa eu tomar uma página aqui, vice. Nova página depois. Pronto. Vamos para outro caso clássico, que também é interessante. Que é o caso onde a velocidade ela é constante. Então, velocidade, a derivada da velocidade, perdão, a variação da velocidade é constante, perdão. Então, é igual a uma constante. Essa variação aqui da velocidade igual a uma constante é o que a gente tradicionalmente chama de movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom? A derivada da velocidade em relação ao tempo, ela é uma função constante. Ou seja, a velocidade muda, sendo que ela muda de uma maneira constante. Tá bom? A taxa de variação dela é constante. Então você vai resolver da mesma maneira. Você vai pegar tudo que tem V, deixar de um lado, e tudo que tem T, bota para o outro lado. Lembrando que esse A é uma constante. Faz aquela mesma integral. Certo? Essa integral aqui dá V menos V0. E essa integral aqui, o A é uma constante, sai da integral, a outra integral da T. E a gente vai demonstrar qual é a equação horária da velocidade, que é uma equação linear. Né? Aí o cara vai dizer, sim, mas e agora? Como é que eu saio daí para chegar naquela equação grandona lá que tinha no ensino médio, né? Para um movimento retilíneo uniformemente variado. Ficou ruim aqui. Eu não consigo desenhar com esse negócio, velho. Escrever com essa mesinha. Eu não vendi essa mesinha ainda porque eu não achei outra melhor. Eu não consigo escrever com esse negócio. Agora melhorou, foi? Aí como é que eu saio dessa equação aqui e deduzo a equação de x de t? Como é que eu faço? Eu vou ter que resolver uma outra equação diferencial que está embutida aqui. Veja, você sabe que a velocidade é igual a dx dt. Você não sabe disso? Mas quem é a velocidade no MRUV? É essa expressão aqui. Então você substitui. Aí vai ficar V0 mais AT é igual a dx dt. Então aqui eu cheguei em uma nova equação diferencial para a posição, certo? No movimento retilíneo uniformemente variado. Como é que eu vou resolver? Você resolver da mesma forma que você resolveu as outras de cima, certo? Vai resolver da mesma maneirinha. Você vai deixar tudo que tem x de um lado e o que não tem do outro, tá bom? Que tem t do outro. Então esse dx eu vou manter ele aqui. E do lado de cá vai ficar V0 mais AT que multiplica dt. Entendeu? Esse dt aqui, ó, eu peguei ele e multipliquei ele pro lado de cá. E o dx eu deixei sozinho aqui. Entendeu? E aí o que você vai fazer? Novamente vai fazer a mesma integração. Integrar de x0 até x. Né? Certo? E aqui você vai fazer uma integral de V0 mais AT dt. De T0 igual a 0 até T. Na hora de integração eu mudo, boto uma linha aqui, né? Só para a gente não ficar com a mesma variável ali, né? O lado esquerdo a gente já fez umas 200 vezes. Vai dar x menos x0. E o lado direito eu posso quebrar. A integral da soma é a soma das integrais. Então vai dar uma integral de 0 a t de V0 dt',
Eita Jesus, espera aí. Mais uma integral de 0 a t de AT dt. Tá bom? E aí, a gente só precisa agora resolver essas integraizinhas que são fáceis, né? Então vai ficar x menos x0 é igual a... Aqui é uma constante. Então esse cara aqui basicamente dá v0t. Mas, aí aqui o a é uma constante, ele sai da integral. Aqui está a integral de t dt. Quem fez o cálculo 1, lembra que dá t2 sobre 2. E com isso você deduziu, a partir da equação diferencial para a posição no MRUV, você deduziu aquela equação famosa do ensino médio, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Né? Beleza? E assim vai. Então você pode, todo probleminha desse tem uma equação diferencial associada. Né? Aquele problema que eu gosto muito, que eu sempre resolvo, que é o problema de você ter, por exemplo, uma variação da velocidade com o tempo proporcional à velocidade. A gente já tratou esse problema já em vários cursos meus, né? Eu gosto muito desse problema. Esse problema é o quê? Você está dizendo o seguinte, ó, existe uma desaceleração no problema. Existe uma desaceleração. Essa desaceleração, ela é proporcional à velocidade. Eu já expliquei isso nos meus cursos. Esse é um termo de arraste hidrodinâmico, né? Como você tem um fluido e quando você tenta se mover no fluido, o fluido responde proporcional à velocidade. Então, se você tenta se mover devagarzinho, o fluido desacelera pouco. Se você tenta se mover rápido, o fluido desacelera muito. Né? Eu até dou um exemplozinho meio empírico, né, do cara fazer dentro da água, né? O cara vai lá para dentro da piscina ou da praia, abre os braços assim, aí tenta fechar os braços bem devagarzinho. É fácil. Entenda, você está dentro da água, né? A água está pelo pescoço, né? Lembre-se só fazer isso se você souber nadar, né? Não vá tá entrando dentro d'água para fazer o experimento que eu mandei e sofrer um acidente, não, pelo amor de Deus. Você entra dentro d'água, a água até o pescoço. Aí você abre o braço, aí você tenta fechar o braço bem devagarzinho, assim. É fácil. Agora tente fazer o mesmo experimento agora, abre os braços e tente fechar bem rápido. Você vai ver que é bem mais complicado. Beleza? Por quê? Porque o fluido tem essa propriedade, que aí a gente pode discutir depois por que, que ele tem essa propriedade. E esse constante B aí é um parâmetro, que eu estou resumindo ele, obviamente, mas ele é um parâmetro que tem algumas propriedades que eu não vou discutir agora, mas em linhas gerais é uma constante, tá? Claro que ele tem não é tão constante assim, certo? Mas para uma simplificação aqui, só para a gente ter uma noção pedagógica, a gente pode considerar ele constante, beleza? Então, como resolver essa equação? Isso é uma equação diferencial. Como a gente resolver? Da mesma maneira que resolveu a outra. Bota tudo que tem V para o lado esquerdo e o que não tem V a gente põe para o lado direito, tá bom? Então lá vou eu com minha letrinha feia aqui. Então, isso aqui não tem não, isso aqui foi um erro. Então eu vou pegar tudo que tem V, eu vou botar do lado esquerdo, vai ficar dV sobre V. Epa, pela moléstia. V é igual a menos B dt, entendeu? O dt eu passei para cá, e o V eu passei para cá dividindo. Aí você faz a integral. Integral de V0 até V de dV sobre V. É igual a menos B integral de 0 até T dt. Vou mudar aqui, né? Tá o linha, né? Para poder ficar mais correto, né? Entendeu? Aí o cabo integra. A primeira integral, quem fez cálculo 1 comigo, lembra que dá ln de V, né, de V0 até V, menos B, e essa integral a gente já fez umas 200 vezes, T. Aqui esse ln vai dar ln de V menos ln de V0. Isso é igual a menos BT. Essa propriedade aqui de subtrair ln, você pode agrupar como sendo ln da razão. Isso é igual a menos BT. Agora, para você encontrar V, eu tomo a exponencial de ambos os lados. Quando eu tomo a exponencial do logaritmo, né? Lembrando, né? Exponencial de ln de x, isso dá x, tá bom? Lembrando essa propriedadezinha aí, né? Então, quando eu tenho uma exponencial aqui, entre aspas, eu mato o logaritmo, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou tomar a exponencial do lado esquerdo e do lado direito. A exponencial do lado esquerdo vai matar o logaritmo como isso aqui, ó. Então vai ficar V sobre V0. É igual a
e elevado a menos bt. Lembre, gente, eu apliquei exponencial aqui e apliquei exponencial aqui, tá bom? Beleza? Apliquei exponencial aqui, ó. Certo? Apliquei exponencial do lado esquerdo e do lado direito. Aí deu isso. Usando essa propriedadezinha aqui. Então, passo o V0 para o lado direito, aí fica V igual a V0 e elevado a menos BT. Ou seja, quando você tem resistência do ar, há um decaimento exponencial do movimento, da velocidade. Tá bom? Nessa aproximação aí. Beleza? Então é isso, gente. Então a equação diferencial dessas que eu uso no curso são equações tradicionais do movimento que a gente já estudou, do MRU, do MRUV, do movimento com resistência do ar. Eu botei um exemplo lá, que é o exemplo da força do efeito Magnus, que é um efeito ligado à rotação. Eu explico lá de onde vem o termo de Magnus, certo? Do efeito Magnus, né? Mas basicamente é uma equação diferencial que tem, de um lado, uma derivada e do outro uma dada função. Essa é a ideia, tá? Claro que tem alguns problemas desses que não dá para o cara resolver, como a gente diz no popular, no braço. No braço é assim, com a canetinha, entendeu? Mas alguns dá, alguns desses exemplos é possível de resolver. Quando você não consegue resolver analiticamente, aí vem a parte da solução numérica, né? Beleza? Mas é isso, a equação diferencial é uma equação que em geral envolve derivadas, né? E essas derivadas, a resposta para essa derivada não é em geral um número, é uma função. Certo? Uma função, se você tem uma derivada em relação ao tempo, a resposta é uma função do tempo. Entendeu? Se você tem uma derivada, por exemplo, a equação de onda mesmo bidimensional, você tem uma equação de derivadas parciais. Né? Você tem derivadas espaciais e derivadas temporais. Ok? Então você vai ter, né? Você vai perguntar aí qual é uma função que é uma dada função, digamos, uma função onda, que ela é função do espaço e do tempo. Por quê? Porque você tem derivadas espaciais e temporais, né? Então, essa é o arcabouço da coisa. Você tem a equação diferencial, tem derivada, e a resposta dela é uma função. Função, em geral, da variável a qual você está querendo derivar. No caso aqui, todos esses exemplos, a derivada é em relação ao tempo. Todas as funções que eu calculei, no final das contas, são funções do tempo. Aqui é a função do tempo. Lá em cima é a função do tempo. Tá vendo? Né? E aqui também. Tá vendo? E aqui também. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro aí. Qual é a ideia? Pegar essas equaçõezinhas, entre aspas, simples, que a gente vem trabalhando, e resolver numericamente. Qual é o exemplo? No lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, a resistência do ar, o que é que você tem, né? Vou botar aqui para minha mesinha aqui. Eu já ia guardar, mas vou voltar, vou para cá para escrever aqui mais um exemplozinho aqui, né? Só explicar aqui, né? Quando você faz, por exemplo, um lançamento oblíquo aqui, né? Aqui ficou certinho, viu? Você faz aqui um lançamento oblíquo. Quando você faz o lançamento oblíquo sem o termo de resistência do ar, como é que são as equações? Né? Como é que são as equações do movimento? O que é que você tem? Na direção y, você tem um termo de gravidade, não é assim? E na direção x você não tem nada. Então, se você for fazer, por exemplo, uma equação para velocidade, a derivada da velocidade em x, essa derivada é quanto? Essa derivada é zero. A velocidade x ela não muda, que não tem aceleração em x. Beleza? Quanto é a derivada da aceleração em y? Né? Nesse referencial aí, o zero sendo aqui, né? E o aqui sendo positivo, o que é que você tem? O que é que você tem aí? Você tem que a derivada da velocidade em y é igual a menos g. Não é assim? Beleza? Então, esse tipo de equação diferencial, você resolve, você sabe resolver esse problema aqui. Sabe resolver, como a gente diz popular, no braço. Tem solução. Né? A solução desse aqui é, né, Vx igual a uma constante. É isso? Ou seja, x igual a x0 mais Vxt. Né? Beleza? E esse daqui, a solução, entre aspas, no braço é Vy igual a V0y, não é isso? Menos GT. Não é assim? No braço. Analítico. Equação diferencial para a direção x
Equação diferencial para direção y. Solução analítica, tá bom? E agora se eu botar o arraste, se eu botar o termo de fluido, aí agora você vai ter um termo de aceleração aqui, você vai ter um termo de aceleração aqui, que é uma aceleração do ar, e vai ter também um termo de aceleração aqui, ó. Beleza? Então, esse movimento, essas equações vão mudar. Essas equações elas vão ter, em ambas, um termo de atrito, atrito com fluido. Igual aquele que a gente colocou lá. Então, vão ser duas equações diferenciais com resistência do ar para resolver. Aí a solução analítica já não é das mais amáveis. E aí você recorre a uma solução numérica, entendeu? Que é o que a gente vem fazendo no nosso curso, né? Mas, como eu disse, é uma equação diferencial, onde a solução dela é uma função. Que função é aí no caso do lançamento? Quando uma coisa está se movendo no plano, movimento bidimensional, quais são as duas funções que caracterizam cada pontinho da trajetória? Posição x e posição y. Então, a solução dessa equação são duas funções, certo? Uma para cada direção. Eu quero a posição em x e a posição em y. Quero a velocidade em x e a velocidade em y. Cada uma dessas variáveis sai dessas equações diferenciais que a gente está escrevendo. Uma para a direção x e outra para a direção y. Tá bom? Então, minha gente, não tem para onde correr. Tudo no mundo vai ter uma equação diferencial em geral. Certo? Em geral, vai ter equação diferencial. Você pode ter uma equação diferencial, meu amigo, até para um movimento de uma partícula. Tem um fluido, por exemplo. Você pega um fluido, aí você bota lá aqueles pólen, né? Bota ali uns espalhadores, ali uns obstáculos e deixa ele se movendo lá, aquele pólenzinho de. Pólen, quantos os pólen de planta, né? Esse movimento ele é aproximadamente um movimento browniano. E aí, velho, na verdade, esse exemplo que eu dei foi mais ou menos o arranjo que o pessoal da biologia, né, usou meio para caracterizar esse movimento meio aleatório aí. Mas tem uma equação para descrever isso, que é a equação de Langevin, onde você vai fazer uma equação de movimento, onde vai ter um termo de força, um termo de aceleração, que é um termo meio estocástico, que iria simular essas colisões das partículas de pólen batendo lá nos obstáculos, nas coisas, né? Então você vai ter um termo estocástico. E no curso da gente tem lá o método, que é o método Euler-Maruyama, que é adaptado para resolver equações estocásticas, entendeu? Então vai ter equação para meio mundo de coisa, velho. Uma boa parte dos fenômenos naturais vai ter uma equação diferencial lá controlando a coisa. E aí a solução dela, em alguns casos é possível ser analítica, como a gente fez aí, e outros casos não rola. Aí tem que ser um método numérico. Beleza? Então, espero que ajude aí a entender mais ou menos a relevância aí dessas equações, viu? E aí a gente vai voltando a discutir. Mas qualquer coisa pode me perguntar sempre, tá bom? Um abraço. Muito obrigado.